Em uma live do MBL no programa Análises Renais, Renan Santos fez comentários sobre o julgamento de Carla Zambelli e sua possível prisão. Confira neste corte. Vamos falar agora da Carla Zambelli, né? A nossa querida deputada Carla Zambelli, agora tá rolando no STF o julgamento dela, e ela tomou-lhe por enquanto um 3-0, por enquanto tá um sonoro 3-0 contra ela, por porte ilegal de arma de fogo, tá? E perseguição lá no sujeito. O ministro do STF, Gilmar Mendes, votou nessa sexta-feira para condenar a deputada federal Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. Relator da ação, Gilmar também votou para declarar a perda do mandato parlamentar como consequência da condenação. Por enquanto votaram ele, que é o relator, a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes. O placar era 3-0 pela condenação de Carla Zambelli. Vocês lembram que a Carla, ela, né, no final, reta final das eleições de 2022, ela toma uma mãe falei de um esquerdista, ela sai correndo atrás dele com uma arma, achando que estava jogando GTA. E aquilo obviamente foi usado contra o Bolsonaro nas eleições. Eu acho que aquilo foi uma das coisas que ajudou a definir a derrota do Bolsonaro, especialmente nos centros urbanos. Você fala, como assim? Eu vou comentar um negócio com vocês, tá? Acesso a materiais que pouca gente tem, né? A gente teve no episódio da pré-campanha do Kim Kataguiri a oportunidade de trabalhar com institutos de pesquisa para entender a mentalidade do eleitor aqui de São Paulo, tá? E a gente sempre, historicamente no MBL, a gente sempre argumentou que certas pautas, o povo é a favor, mas a esquerda não deixa passar. Eu vou dar um exemplo. O povo é contra o aborto, majoritariamente contra o aborto. E ainda assim a esquerda fica lá tentando andar com essa agenda, tá, né? A população é a favor do recrudescimento das leis penais, ou seja, ele quer que o bandido fique muito preso, mas a esquerda não deixa andar. E a gente sempre falou, o povo é a favor, mas a esquerda não deixa. Outro tema que é impopular pra esquerda, drogas. O povo não quer liberar as drogas. E outro que também é um tema que a gente julgava ser incontroverso, era a questão das armas. Ou seja, as pessoas sempre foram, houve até um referendo, majoritariamente favoráveis a que houvesse um espaço para a posse, né, de armas de fogo. Pois bem, estes institutos de pesquisa, né, no episódio da pré-campanha do Kim Kataguiri, nos demonstraram, tá, que o povo de São Paulo, de longe, é contra a liberação das armas. E isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Ou seja, nos últimos anos, isso não é uma pesquisa que saiu. A gente basicamente já havia contratado a pesquisa e era um dos temas que a gente estava tentando entender. Por mais que o povo de São Paulo considere segurança pública um tema importantíssimo, e era o tema central para a campanha, o povo de São Paulo achava que não tinha que liberar arma. E isso é uma mudança. O povo mudou. E aí a gente foi conversar com o pessoal do Instituto e falou assim, são vários episódios, mas um dos episódios mais marcantes é o da Carla Zambelli. Porque mulheres, especialmente mulheres, e pessoas, vamos dizer, que não tenham essa paixão ideológica por armas, essas pessoas não, assim, elas acham que não é legal a ideia de, do nada, um cidadão aparecer armado, correndo atrás de um adversário político com um revólver, entenderam? E aquilo não soou interessante para aquelas pessoas. Este padrão, né, ou seja, as pessoas passaram a rejeitar as armas por conta disso, bate também com uma alteração no perfil do eleitor do eleitor antipetista dos grandes centros urbanos ao redor do Brasil, mormente agora do Centro-Sul, que eles vêm ficando não apenas mais progressistas, mas eles vêm rejeitando com muita ênfase o bolsonarismo, tá? E essas coisas são as coisas que aumentaram a rejeição do bolsonarismo nesses centros urbanos e tiveram, de certo, um efeito, tô metendo muito de certo hoje, tiveram claramente um efeito na eleição de 2022, ou seja, o bolsonarismo, que já soava meio radical e meio bizarro pra muita gente, ele ficou realmente muito radical, muito bizarro aos olhos de boa parte da população, e isso não melhorou após o 8 de janeiro. Vocês precisam entender as consequências, né? O bolsonarismo é um grupo político que pega boa parte dessas pautas e transforma elas em chacota. Não imaginem, por exemplo, que a causa anti-aborto não foi afetada por um anti-abortismo meio ridículo de certos elementos do bolsonarismo na direita brasileira. Tinha uma galera, eu acho que teve uns 2, 3 casos assim, que, sei lá, uma criança foi estuprada, ficou grávida, e aí os caras querem entrar na justiça pra evitar o aborto. Gente, vocês me desculpem, essa questão é o de menos pra uma criança que acabou de ser estuprada e ficou grávida. E aí fica essas campanhas, eu falei, gente, calma, a sua causa, ela é tão maior do que a humanidade daquela criança. Não é nem sobre aborto, mas é sobre, vocês vão politizar esse tema que, né, não devia estar sendo discutido. Então, tem umas figuras caricatas que vão tornando o campo da direita meio ridículo. E isso vai aumentar a rejeição da direita, mormente do bolsonarismo. E o que a gente viu, por exemplo, nessas eleições municipais de 2024, tá? Como resposta também das eleições de 22, vamos lembrar que o Lula ganhou. É que, assim, a esquerda foi muito mal, mas a direita não cresceu. Quem cresceu foi o Centrão. As principais prefeituras do Brasil foram ocupadas pelo Centrão. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba. Curitiba foi uma candidata de extrema direita e um candidato de extremo centro. O cara de extremo centro ganhou.
Então, né? Tem um recado aí sendo dado sobre essa direita ridícula, né? E a Zambelli, então, assim, os atos dela têm consequência porque pessoas como ela destrói as suas respectivas causas, porque ela, no fundo, a causa não é... Lembra que eu falei? A causa não é o fim, a causa é o meio. O fim é ela se promover, ela se eleger. Então ela usa essa causa, ela usa armas, né, como um meio de se autopromover, porque no fundo que ela achava, é real, que ela tava abafando, pegando a arma ainda atrás de um vagabundo de esquerda. O povo vai amar, eu sou uma mulher que usa armas, olha só. E deu a merda que deu, né? O Arthur Romano da Luz falou, São Paulo foi também. Eu falei Belo Horizonte, Rio, São Paulo, e falei as do Sul. O STF vai pra cima dela, tá? Isso vai ter pro PL, vai gerar um problemão, porque o PL, se eles, eu não sei se vão anular os votos dela, eu não sei a natureza disso, tinha que ver, consultar dar uma ligada no Renato entende bem disso, se a chapa do PL perde isso, porque se não me engano o PL vai perder o Bilinski, o Príncipe e acho que o Tiririca cai, né? Eles vão perder um monte de parlamentar. E o Reinaldo Veríssimo falou, tem tanto maluco no PL que se você pode ser suplente, tem que ver se assume o suplente ou se, né, caia os elementos da chapa, perde o voto, eu não sei exatamente. Cai o Bilinski e o Tiririca. Então o PL perde 3. Ou seja, assim, o cara do PL que deu voto no Bananinha, o Bananinha fugiu. Deu voto na Zambelli, ela foi caçada. Pô, é mais de 1 milhão de votos nessa brincadeira aí. Jogados no lixo. É verdade. Nossa, a Zambelli foi quase 1 milhão, né? Foi. Acho que somar os dois dá 1,5 milhão de votos. 1,6 milhão e 1,600 de votos. Vamos ver? Vamos lá. Zambelli, 946. Bananinha, 741. É verdade, cara, quase 690. 600 mil votos jogados. Jogaram no lixo. Agora sim, né, o voto já foi jogado no lixo no dia da eleição, né? Assim, 1 milhão e 600 mil pessoas julgaram razoável votar nesses dois idiotas, né? E outros 1 milhão votaram no Boulos, só pra lembrar, teve 1 milhão no Boulos. Dureza, é pra você falar, puta que pariu, cara, difícil esse jogo aqui. Parece que neste caso os votos não são anulados, mas tem um outro caso que ela divulgou notícia falsa que também pode ser julgado, e aí sim os votos são anulados. Ah, tá. Bom, eu acho muito possível, Riso, que cheguem a um acordo com o Valdemar e caçem por isso e o outro tema desapareça. Não duvido. Mantém essa estabilidade, mantém os mandatos aí, tá? Mas, enfim, eu não lembro como é que ela se comportou na cassação do Arthur, tá? Realmente não lembro, tô até curioso pra ver. Isso vira um bom post do Twitter do Arthur, né? Porque assim, o PL do Bolsonaro foi todo favorável. Os bolsonaristas foram todos favoráveis, votaram a favor da cassação do Arthur e os deputados estavam tirando sarro e queriam que ele fosse cassado. Agora, na lógica do bolsonarismo, que é basicamente todo mundo se matando. Ela pediu a cassação do Arthur também. Carla Zambelli. Então assim, ó, carta, vou ler aqui. Protocolamos um pedido de cassação contra Arthur Duval no Conselho de Ética. A proposta pede a cassação do Arthur por produção dos áudios, sua autoria vazados em uma conversa de WhatsApp. Blá, blá, blá. Pois é, Carla Zambelli. Ó, palmas para Carla Zambelli. Palmas pra Carla Zambelli, hein? Carla Zambelli. Pense que o Arthur não cometeu um crime, né? Arthur não cometeu um crime. O Arthur foi punido com uma perda de mandato injusta pra que vocês ficassem se refastelando e comemorando. Vamos ferrar o Arthur, né? Você cometeu um crime. Cara, é bem claro que o que você fez ali é uma prática criminosa tipificada em lei e você tá sendo julgado. Mas é o STF. Cara, você cometeu um crime. E diferente do inquérito do Xandão, você tá dispondo do seu foro privilegiado, você teve direito de defesa, tá indo pra julgamento, tá? Cara, não digo 3 anos, mas quase 3 anos depois do cometimento do crime, né, Carla? Então, eu poderia dizer lamento, né? Eu só digo que a vida... O mundo dá voltas! A Tamires Araújo mandou, o jogo virou, a justiça tarda, mas não faz... cara, no caso, justiça histórica, né? Justiça histórica, assim... Sabe que isso acontece com ela? Eu vou falar que é a solidariedade em nome da direita, né? Que solidariedade, né? Ela se orgulhou que ela tava junto com a turma do PSOL pedindo a cassação do Arthur ali, né? Ela, assim, eu acho muito engraçado. Carla Zambelli indignada com putaria. Entendi, Carla. Complicado, né? Complicado. O que acharam deste corte? Gostaram? Por favor, inscrevam-se neste canal e sigam as redes do MBL. Até a próxima, pessoal!